Hoje a gente vai abordar um tema importante, um tema interessante, que é como que a gente repete padrões, né? Como que os padrões emocionais, e não só emocionais também, né? Mas também a parte física, né? Por que que nós repetimos os mesmos sintomas físicos ou até mesmo algumas doenças que se repetem, né? Doenças autoimunes. Então hoje o tema é por que que a gente repete alguns desses padrões, tanto comportamentais quanto também alguns sintomas físicos, que às vezes a gente, como terapeuta, tem uma certa dificuldade de conseguir, às vezes, ajudar o nosso cliente ali, que sempre tem uma dor lombar, que sempre tem uma dor no ombro, que sempre tem um problema de intestino, que sempre tem um sentimento de raiva, uma ansiedade ou um processo depressivo, tá? Então existem algumas questões básicas que a gente tem que observar como terapeuta, como uma pessoa que vai ajudar o outro, né? Então, se você conhece alguém que atua aí na área da saúde, encaminhe essa live aí para que a gente possa trabalhar junto uma linha de raciocínio em cima desse processo tão importante que é você conseguir clarear para as pessoas, para que elas possam, né, mudar os seus padrões, tanto emocionais quanto físicos, que às vezes impedem elas de chegar onde desejam, né? Então pensa que você, né, como pessoa, você tem um objetivo de vida, né? Às vezes você quer ser mais feliz, você quer se relacionar melhor, às vezes você quer ter uma prosperidade financeira, às vezes você quer ter uma saúde plena. E muitas vezes os seus comportamentos, né, suas atitudes, que muitas vezes são repetitivas, né? Você sempre reage da mesma forma, acaba impedindo você de conseguir realizar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? E muitas vezes isso está ligado, né, a esses padrões de comportamentos repetitivos. Inclusive, esses padrões de comportamentos repetitivos, dependendo da forma como a pessoa interpreta a realidade, vai gerar ali sinais e sintomas específicos, tá? Então isso é muito importante vocês terem conhecimento e noção que quando nós temos um padrão de comportamento, esse padrão de comportamento ele pode estar também associado, né? Sibeli, só queria parar de travar a coluna, tá certo? Então esse é um padrão aí repetitivo de dor, né? Você vê, a pessoa tem sempre uma dor na coluna, ela sempre trava a coluna. Então isso é muito comum, a gente tem muitos clientes com essas queixas, né? Repetitivas, sinusite repetitivo, dor no ombro, né? Dores, problemas no intestino, né? Intestino preso. Eu vejo que, né, tem pessoas que fazem de tudo, come mamão, come linhaça, melhora a dieta, mas o intestino continua preso. Então a gente observa que existem algumas coisas que as pessoas sentem um pouco de dificuldade de olhar, né? Tanto terapeutas como as pessoas comuns. Existem certas nuances que são importantes para que a gente possa entender por que a pessoa não consegue mudar, né? Por que aquela pessoa está tendo uma dificuldade, né? Por mais que você traga uma informação, por mais que você realize uma sessão, uma consulta, né? Em qualquer método, por que essa pessoa não consegue mudar, né? Por que a patologia dessa pessoa não sara, por exemplo? Né? Ou por que o comportamento não muda? Mesmo fazendo várias sessões, por que aquela pessoa continua tendo ali o mesmo comportamento? Vocês já pararam para pensar nisso, né? Que às vezes a gente não para pensar, né? Mas na nossa vida a gente vive ali de repetição. E aí existe um conceito muito importante, todo mês dor na cervical. Então existe um conceito muito importante que você precisa entender, a primeira coisa que você precisa entender é que nós somos seres biológicos, né? Nós somos seres humanos, mas biológicos. E ao longo da nossa história como um ser vivo, nós, como seres humanos, né, que fomos se desenvolvendo do longo desse período de evolução, a gente foi desenvolvendo partes do nosso cérebro, né? Então, quando eu quero dizer alguma coisa para vocês aqui, né, tudo isso muito embasado na parte da fisiologia, da ciência, né, até onde ela consegue ir, da anatomia, da fisiologia, da neuroanatomia, porque assim, quando você estuda esse processo de desenvolvimento do ser humano, você entende que nós criamos mecanismos de sobrevivência. Então nós temos internamente dois princípios que são muito básicos, né? Nós precisamos sempre economizar energia, né? Porque pensa assim, hoje o nosso cérebro
o século XXI, né, onde a gente tem muita abundância de alimentos, né, a gente tem os industrializados, os enlatados, né, a gente tem a facilidade da geladeira, energia elétrica e tudo mais. Tudo isso é muito recente, pensando no nível de desenvolvimento do nosso cérebro. Isso é muito recente. Então imagina só que há 200, 300 anos era mais difícil, ou até menos, né? Era muito mais difícil. Você vê na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Na década de 40, se acontecia uma crise, as situações eram muito mais difíceis, não tinha comunicação, né? Não tinha o transporte, não era como hoje. Então as coisas eram muito mais difíceis, né? Então imagina há 300, 400, 500, 1000 anos atrás. Então o nosso cérebro ele tem mecanismos de sobrevivência. E esses mecanismos de sobrevivência eles fazem com que a gente se proteja daquilo que pode ser uma ameaça. E dentro daquelas questões que podem ser uma ameaça, um dos fatores importantes é o quê? Bom, primeiro, eu quero sobreviver. Né? Por mais que as pessoas entrem em estados depressivos, entram em pensamentos de querer morrer, a base que a gente tem do nosso cérebro é sobrevivência. Nós precisamos sobreviver para perpetuar a nossa espécie. Então isso é inerente à nossa capacidade de pensamento. Né? Você tem isso dentro de você, esse instinto nato de querer sobreviver. Para sobreviver, eu preciso, né, estar principalmente agregado a um grupo, eu preciso estar aliado a um grupo e eu preciso economizar energia. Então, são 3 princípios básicos. Se você for terapeuta e estiver me escutando, anota isso, porque você vai começar a entender o quão profundo a gente consegue acessar os traumas e o quão profundo a gente consegue ressignificar os traumas, tendo um conhecimento preciso sobre esses mecanismos que muitas vezes as pessoas não conhecem, não têm acesso a esse tipo de informação. Então, quando você entende que o nosso cérebro, passando por esse processo, precisa dessas 3 nuances, né? Eu preciso estar agregado a um grupo. Por quê? Se eu estiver sozinho, é muito mais difícil de eu sobreviver. Né? Se eu estiver sozinho, sem ter pessoas ao meu lado, então, por exemplo, se eu estou dormindo no meio de uma floresta, sozinho, cara, pode vir um predador e me atacar. Se eu estou num bando, dois pode ficar em alerta, a gente pode escutar um sinal e chamar todos os outros, entende? Então, existem esses conceitos, né, de proteção, de ninho, de ter uma família, né? São mecanismos muito básicos para o nosso cérebro. Então, a gente precisa também economizar energia. Né? Por quê? Porque se eu sair que nem um louco por aí querendo resolver tudo, eu vou cair com a minha energia e eu não vou sobreviver. Então, quando nós vivemos situações de estresse, nós, no mínimo, presta atenção nisso, no mínimo, nós acionamos esses mecanismos inconscientes, né? A gente não pensa sobre eles, mas eles começam a presta atenção nessa palavra, começa a nos motivar a agir de uma determinada forma. Começa a nos motivar a, por exemplo, procrastinar. Começa a nos motivar, por exemplo, a sentir raiva. Começa a nos motivar, por exemplo, a sentir medo. Começa a nos motivar, por exemplo, a sempre se relacionar e ser traído. Começa a nos motivar, por exemplo, a sempre se relacionar com pessoas que vão nos dominar e eu me sentir dominado. Você entende os padrões repetitivos? Como que isso funciona? Né? A pessoa ela começa a buscar na vida aquilo que condiz com a realidade dela. Então, quando nós temos um conflito, quando nós temos um tipo de estresse, o que acontece? O nosso cérebro tenta buscar confirmar essa situação. Então, é aquele tipo de pessoa que fala assim, nossa, eu sempre passo por isso, Rodrigo, eu sempre passo por uma situação onde eu perco o controle, eu sempre passo por uma situação onde as pessoas me passam para trás, eu sempre passo por uma situação onde as pessoas me abandonam. Então, assim, você começa a entender que essa pessoa, de alguma forma, ela viveu uma situação ou ela adquiriu um padrão familiar que diz que o abandono não é legal. Por exemplo, então o que acontece? Você pode ter
entre aspas, dois tipos de trauma. Aquele trauma experienciado, aquele trauma vivido, né? Que você realmente, seu pai te deixou, sua mãe te esqueceu na escola e você chorou e se sentiu abandonado. Ou você pode vir aprendendo com a sua família, aprendendo com o seu clã, com as pessoas que criaram você, esses padrões de comportamento, de que abandonar, de que sozinho não é bom. E aí você cresce, você está lá na sua vida adulta, você começa a, por exemplo, sempre se relacionar com pessoas que te abandonam. E aí você não entende por quê. Então olha só, lembra, o nosso cérebro, ele aciona mecanismos que faz com que a gente tenha uma determinada percepção para nos ajudar a sobreviver. Pô, Rodrigo, mas se eu me sentir abandonado, né? Como que isso estaria me ajudando a sobreviver? Se eu começar a procrastinar e não realizar as coisas que eu tenho que realizar, por mais que eu coloque uma planilha, por mais que eu faça uma metodologia, eu não consigo avançar na minha vida. Por que será que o não agir... Aí vem a segunda coisa. O que você acha que é mais importante, né, a fundo de pano, da pessoa não agir? Essa é uma pergunta que você deveria fazer para o seu cliente, para o seu paciente, para o seu amigo, para a pessoa que você está ajudando do seu lado. Ou se você é assim, quais são as vantagens de você não fazer? Por que seria positivo para você ou para o seu corpo não emagrecer? Sendo que você faz dieta, você vai no personal, você vai no nutrólogo, você faz tudo, mas você não perde o peso. Qual seria a vantagem para o meu corpo de ter mais peso? Qual seria a vantagem para o meu corpo, para o meu cérebro, eu procrastinar? Ou qual seria a vantagem para o meu cérebro de sempre me sentir abandonado? Qual seria a vantagem para o meu cérebro de eu sempre me sentir contrariado, entende? Então, a primeira pergunta que a gente deve pensar como um terapeuta ali, como uma pessoa que está ajudando alguém, é: por que essa pessoa ela tem este padrão de comportamento? Qual é a vantagem disso? E não, nossa, como eu vou eliminar isso? Porque pensa bem, se essa pessoa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente passa por situações de estresse muito forte, onde a gente não consegue tomar uma decisão, né? Eu preciso vender a minha empresa, ou eu preciso abrir uma sociedade, não sei, duas coisas. Ou, por exemplo, largo meu emprego ou não? Né? Vou começar um negócio, largo meu emprego ou não? Quando você entra num processo de indecisão, o que acontece? Isso é biológico, tá? Na natureza, os animais, quando eles passam por situações de muito estresse, onde eles precisam tomar uma decisão, uma das primeiras coisas que eles fazem é parar. Eles param, né? Eles às vezes olham para onde eles devem ir e tomam um rumo. Por quê? Porque eles precisam economizar energia, eles não vão sair correndo por aí. Vai que eu saio correndo na direção errada e ali tem outro predador. Então são mecanismos internos dentro da gente. Vocês estão entendendo isso? São mecanismos internos. E aí quando você começa a entender que as pessoas, né, tendo essa mesma percepção, para ela, como ela não toma a decisão, é mais vantajoso ela não fazer nada. Porque dessa forma ela economiza energia. Faz sentido isso para vocês? Vocês começam a entender isso? Essa questão de economizar energia? A pessoa que é muito indecisa, que não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar, essa pessoa vai procrastinar. Ela vai, por exemplo, diminuir o cortisol durante o dia, durante a manhã. Ela vai ter, às vezes, uma alteração no ciclo circadiano. Ela vai ficar mais acesa à noite para tomar a sua decisão, porque à noite é mais perigoso. Né? E ela vai, durante o dia, procrastinar, deixar o trabalho para depois, não vai tomar as decisões. Mas por quê? Porque existe um processo dentro da vida dela que ela não está resolvida. Ou, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo muito comum. Às vezes a pessoa cresceu numa família onde errar, falhar, né? Aí não é traumático, aí é um trauma adquirido, né? A pessoa ela tem uma dificuldade, mas ela adquiriu. Então vamos supor que o pai e a mãe passou
muita dificuldade na sua infância ali, porque o avô bebia, o avô perdeu tudo no jogo, o avô fez um negócio errado e perdeu tudo, e todo mundo passou fome. Um exemplo. Essa família ela vai crescer o quê? Pode ser que ela cresça se protegendo do erro. Ela não quer mais errar, porque errar foi difícil. Então todo mundo perfeccionista, tudo certinho, tudo... Aí você cresce vendo isso, aí você coloca uma coisa errada, a mãe vai lá e dá uma bronca, você faz uma coisinha errada, o pai vai lá, tem que ser certo, tem que ser errado, não pode errar na vida, porque a vida é muito cruel, porque se você errar você pode passar fome, e vai colocando isso na sua cabeça, vai colocando isso na sua cabeça. Você com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 7 anos, cara, na hora que você vê que você chega na adolescência, você já está com aquilo lá enraizado na sua cabeça. Se você com aquilo enraizado na sua cabeça, chega um determinado momento na sua vida que você quer lá tomar uma decisão. Pô, eu quero largar o meu emprego, quando eu tenho um salário, e vou empreender agora. Vou, sei lá, ser empresário. E a pessoa às vezes não consegue tomar essa decisão. Né? Mas por que ela não consegue tomar essa decisão? Porque se ela toma uma decisão errada, ela vai entrar num problema. Então você entende que nesse caso a procrastinação não é o problema da pessoa, é a solução? Acho que eu vou confundir um pouco vocês, né? Você entende que nesse caso a pessoa que está lá procrastinando, para o cérebro dela está tudo certo? Aí ela vai tomar energético, ela vai tentar fazer atividade física de manhã, tomar melatonina à noite, ela vai fazer respiração, ela vai fazer um monte de coisa, né, para tentar ajudar, óbvio. Mas enquanto ela não tomar sua decisão, enquanto ela não tomar consciência para mudar o padrão, cara, é muito difícil essa pessoa sair desse padrão repetitivo. É muito difícil essa pessoa conseguir sair desse padrão de não realização, por exemplo. Não sei se isso faz sentido para vocês, se vocês conseguem entrar nessa linha de raciocínio que eu estou passando aqui para vocês. Me dá um alô aí, ou um coraçãozinho curtindo, ou um faz sentido, estou entendendo. Eu quero ver se vocês estão pegando essa linha de raciocínio. Se vocês pegar a linha de raciocínio, com certeza você vai conseguir ajudar muita gente com essa nova mentalidade. E uma outra coisa que faz com que as pessoas também comecem a repetir ali os seus padrões, que elas comecem aí, Beatriz, isso aí, legal, que elas comecem a ter dificuldade de mudança, são os valores internos. Então, como eu disse para vocês, nós temos esses princípios de a família, né? A gente tem um clã, uma união de clã, a gente tem que economizar energia e tudo mais. Agora imagine você o quão difícil, neste exemplo, o quão difícil para você seria você se permitir ser diferente. Então muitas pessoas não mudam os seus comportamentos porque a permissão interna não existe. O valor que tem de ser perfeito, de não errar da família, é tão grande dentro dela que quando você começa a tentar mudar isso, não vai. Por quê? Porque aquele valor para a pessoa, o valor de ser como a minha família de agir como a minha família age, ele é muito maior. E aí, meu amigo, os valores estão acima de comportamento, estão acima de qualquer coisa, né? Por isso que é importante você ter aí uma metodologia que te ajuda a identificar, a trabalhar os teus valores. Identificar que às vezes esses valores são da minha família, ok? Mas que a partir de agora eu vou construir um novo valor. A partir de agora eu vou conseguir fazer com que os meus filhos, os meus netos, daqui para frente, eu vou pegar essa missão, esse propósito de mostrar para quem ficou ali atrás, com muito respeito, que se pode fazer diferente. E aí vai vir uma culpa interna, um peso interno, né, de mudar, mas é um peso que faz você se encontrar com o teu propósito, faz você se alinhar
com a sua vida. Você deixa um peso que é para trás. Alguém que está assistindo aqui sente esse peso? Sente que carrega uma coisa que não é minha, mas eu sempre tenho essa mesma reação? Você é assim? Sabe? Você sente que, cara, toda hora você está nervoso, você vai beliscar um pão, você vai beliscar um doce, sabe? E às vezes você não quer fazer isso, mas você faz. Às vezes você chega nervosa do trabalho e vai lá e briga com o seu filho, fica brava com o marido, mas você não queria ter esse comportamento de agressividade. Então você entende que, legal, você entende que existem conflitos que nós experienciamos e existem coisas que nós herdamos, mas que no fundo vai mexer com apenas alguns princípios dentro do nosso cérebro, que é o pertencimento, né? A gente pertencer ao grupo, que é o grupo família, né? E a gente também economizar energia e ganhar tempo, né? Porque no fundo, nós queremos sobreviver, né? Nós queremos passar para situações, né? Eu ainda sinto que não sai do lugar. Exatamente, esse tipo de pessoa, quando você se sente travado, quando você se sente bloqueado, quando as coisas estão emperradas, né? São crenças assim, muito enraizadas, igual eu estou falando aqui, exatamente. Então imagina assim, nós estamos falando aqui de algo, eu estou falando de um comportamento, eu estou falando às vezes de uma doença, mas existem esses padrões, pessoal, presta bastante atenção nisso, existem esses padrões de crenças que nos levam a crer que eu também vou ter um fracasso na minha vida pessoal, profissional, amorosa ou financeira. Então, por exemplo, o que eu quero dizer isso? Por que eu quero dizer isso? Não que isso seja o fator determinante. Então quer dizer que se eu não tiver isso, eu vou ser milionário. Não, não é isso. Tá? Você tem que trabalhar muito, você tem todo aquele processo. Não adianta a gente ser hipócrita. Mas tudo começa na mente. Tudo começa na mente. E se você está lá como um funcionário público, você tem um puta de um propósito dentro de você, sei lá, às vezes você é uma baita de uma cozinheira, e se montasse um restaurante, seria bombar. Mas talvez você não mude de profissão, porque os valores internos da sua família você precisa de estabilidade. Cara, você vai deixar de viver o seu propósito. Você talvez vai ser bem ali financeiramente, vai ter sua segurança, porém você não está vivendo o seu propósito. Entende isso? E por quê? Porque você está repetindo um padrão de comportamento que eu estou seguindo o meu clã, eu estou seguindo a minha família. Então, quando você compreende esses mecanismos, você começa a entender que uma das principais coisas que a gente precisa fazer para começar a mudar tudo isso é o processo de autoconhecimento. Se eu me conhecer plenamente, se eu conhecer toda a minha história, se eu conhecer as nuances da minha história, como eu me sinto, como eu reajo, como eu reagi, e chegar a partir de hoje e criar um objetivo lá para frente, trabalhar terapeuticamente aquilo que precisa ser trabalhado, e daqui para frente você começar a usar, inclusive, os teus traumas a teu favor, você alavanca na sua vida. Você entende isso? Eu vou dar um exemplo. Então, por exemplo, se você tem medo de dizer não, às vezes você tem medo de dizer não porque o seu pai era muito bravo, porque sua mãe era muito brava e sempre se impunha perante você e nunca te dava carinho. Olha só que detalhe, nunca te dava carinho. Então, pelo fato de nunca te dar carinho, você sente uma falta. E quando a gente fala não para uma pessoa, essa pessoa às vezes vai virar as costas para a gente, não vai mais conversar com a gente, vai ficar emburrado. Isso significa o que para o nosso cérebro? Está se distanciando. E o nosso cérebro não vai querer ficar distante das pessoas. Então você vai ter, por exemplo, uma dificuldade de fazer não. De falar não. Se impor. Você pode... como que vai arrastando. Você pode, se for isso num trabalho, numa empresa, você vai se sobrecarregar. Fazer várias atividades. Sempre para os outros e nunca para mim. Então eu começo a me sentir impotente, porque eu quero resolver tudo para todo mundo, mas eu não resolvo para mim. Eu fico em segundo lugar. Fibromialgia. Alguém perguntou aí agora há pouco. Fibromialgia.
aquele sentimento de impotência, né? Porque a pessoa vai trazendo coisa, vai acumulando, acumulando, acumulando. Então imagina só, você ter esse processo de compreensão e você desenvolver dentro de você, porque o negócio é o seguinte, quando nós temos esses padrões repetitivos, aí entra aquilo que eu estava falando de crença. Como você acredita que essa é a sua realidade, a sua mente cria um limite. Olha, esse é o meu limite. Eu não posso me impor, certo? Então, se você tem um trauma, se você adquiriu um comportamento de que você não pode dizer não, porque as pessoas vão se afastar de você, porque no fundo o teu pai e tua mãe não vão virar a cara para você e você quer sentir o amor deles, né? O que acontece? A sua mente cria essa barreira. Eu só posso ir até aqui. O que acontece? Você inconscientemente vai sempre se colocar em situações onde você vai se relacionar com pessoas que se impõem perante você. É isso ou não é? Se tiver alguém aqui, eu tenho certeza que vai estar se identificando. É igual traição. A pessoa sempre se relaciona com uma pessoa que trai, com uma pessoa que abandona. É um padrão. Mas por que é um padrão? Porque o cérebro dessa pessoa, traumatizado ou condicionado, acredita fielmente que ela não pode ser feliz no casamento, que ela não pode dizer não. Então como que ela vai se aproximar, como que ela vai se apegar a pessoas que valorizam ela? Você entende? Não faz sentido para o cérebro. Cara, se tem uma coisa que o nosso cérebro faz, ele é exato. O nosso cérebro, ele é assim, o nosso subconsciente, cara, ele é perfeito. Ele foi desenvolvido para nos proteger, cara. Se você aprender isso hoje nessa live, cara, eu tô feliz. O subconsciente ele foi feito para nos proteger. Ele não é malvado. Porém, ele muitas vezes nos conduz para aquilo que a gente conscientemente não quer. Por isso que nós precisamos aprender os mecanismos de driblar, de ressignificar, de destraumatizar e olhar para um novo futuro. E eu falo uma coisa para você. Pegue aí uma pessoa que tem padrão repetitivo, que tem uma doença crônica e pergunte para ela como você gostaria de ser. Essa pessoa não sabe responder. Ah, eu não queria ter fibromialgia. Ah, eu não queria procrastinar. Ah, eu não queria ter ansiedade. Ah, eu não quero um homem que me traia. Ah, eu não quero ser abandonado. Vocês entenderam isso? A pessoa não fala, não, eu quero ser calmo. Eu quero ter um homem bom para mim. Eu quero aprender a me posicionar. Independentemente do que vai acontecer, se a pessoa vai olhar para mim ou não, eu vou deixar ali de lado. Então, olha só que interessante. Tudo isso, a pessoa não consegue ver. Mas por que a pessoa não consegue enxergar? Porque tem um muro, que é a barreira do trauma, a barreira mental que ela acredita. Isso que está aqui, ó. Mas essa barreira impede a pessoa de chegar onde ela quer. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos destravar, né? Sempre negativo, mas é normal, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Isso é normal, porque o cérebro vai ficar voltado, né, para essa barreira, porque esse é o foco, nos proteger. E onde está o problema? Esse é o problema. Então o que acontece? A pessoa foca sempre no problema e não foca na solução. E aí você, como terapeuta, esse é o segredo. Enquanto a pessoa está remoendo ali o problema, você tem que trazer ela para a solução. Para que ela possa compreender e buscando dentro dela. Como será que ela seria se ela não fosse ansiosa? Como será que você seria se você não tivesse dificuldade de se impor? Nessa dificuldade de se impor, como seria se você sentisse o amor dos teus pais? Né? Lembra que eu dei exemplo? Às vezes a pessoa tinha pais que cobravam muito, que eram muito impositivos, então ela tinha medo, e ao mesmo tempo ela sentia o carinho, a falta de carinho dos pais. Então como seria, aí óbvio, né, para não magoar mais ainda os pais, é uma dor infantil, tá? Para não magoar ainda os pais, ela não fala não para ninguém hoje na vida dela. Mas como seria se essa pessoa fizesse um processo de reconexão com os seus pais? Se ela entendesse que aquilo que os pais fizeram para ela foi fruto
da história deles, do trauma deles, da dificuldade deles, que eles deram aquilo que eles puderam dar e que agora aquilo me preenche, aquilo que eu tive me preenche. Será que se eles ficassem virados para mim e não gostassem das minhas atitudes, será que eu ia me importar tanto? Olha a diferença de uma atitude infantil, de necessidade, para uma atitude adulta. Pô, meu amigo, ó, hoje eu sou adulto, né? Te amo pai, te amo mãe, sabe, eu preciso tomar meus caminhos. É diferente daquilo que você pensa, óbvio, respeito, mas esse é o caminho que eu quero tomar. Se você não quer conversar mais comigo, sabe, até hoje tudo aquilo que você me deu é positivo, guardo comigo, levo comigo. Bênção, tô aqui para quando vocês precisarem. Isso é adulto. Isso é um adulto resolvido, sem trauma. Ele não tem mais necessidade de, preciso de uma aprovação dos meus pais. Entenderam essa diferença? Então, o processo de você entender o seu trauma e ressignificar, ele te traz agora uma nova possibilidade de você olhar para a tua frente. E é nessa possibilidade de você olhar para a tua frente que você consegue construir os seus valores. E estes seus valores, presta atenção nisso, e estes seus valores muitas vezes vai nascer, vai brotar dentro de você um propósito. E aí você, realizando esse propósito, que pode ser, cara, eu tenho um propósito de fazer os meus netos serem felizes. Eu tenho um propósito de fazer o melhor bolo. Porque assim, a gente fala de propósito, às vezes as pessoas falam assim, é só ser rico, é só ser bem sucedido. Cara, as pessoas viajam, não entendem nada. Quando você fala de propósito, você fala de valor, daquilo que você se sente bem, né? Quando você faz por uma motivação maior. O propósito não envolve algo para mim. Eu ser rico, eu ser milionário, eu ser... Não. O propósito, ele sempre envolve a todos. Sempre envolve as pessoas ao redor, ao bem-estar, algo que faz com que você se sinta bem ao fazer as coisas. Então, assim, você pode viver um propósito de vida de ser o melhor pescador do mundo. Tá tudo bem. E você vai ensinar as pessoas a serem pescar, como pescar, desenvolver a vara de pesca, sei lá. E não ganhar nada com isso. E você ser uma pessoa que tem CLT, né? Você pode vender sorvete na rua. Qualquer profissão. Você pode ser um autônomo, você pode ser um empresário. Mas o seu propósito é ser o melhor pescador. Só que você só vai conseguir ser isso se você conseguir destravar essas amarras. Então pensem bem nesses processos que, por exemplo, se a gente vive um sentimento, vamos pensar agora, vamos dar mais uma sequenciazinha de exemplo. Vamos imaginar agora que você cresceu vendo a sua mãe sofrer por um relacionamento abusivo com o seu pai. Então os dois lá tinham um relacionamento ruim e tal, e você sempre sofreu pelo seu pai, você sempre sofreu pela sua mãe. E hoje na vida você se sente incapaz de resolver o problema de todo mundo, porque você gostaria de resolver o problema na infância dos teus pais e não conseguiu. E isso doeu, isso criou uma barreira na sua mente. Então sua mente acredita que você precisa agir de uma forma que você vai ajudar todo mundo. E se você não conseguir, porque muitas vezes não depende de você, o que acontece? Essa pessoa vai se sentir muito desvalorizada, muito impotente. E a maioria das doenças que podem aparecer são as autoimunes. Então, é engraçado porque no consultório, como eu sou fisioterapeuta, e às vezes as pessoas pensam, nossa, mas você trata ansiedade, depressão, você trata... Eu tive vários casos de remissão de doenças autoimunes, né? Sem mudar a alimentação, não que não seja importante, hein? Olha aí, sem fazer atividade física, sem mudar a alimentação, sem mudar nada na pessoa, só mudando tudo, que é a mentalidade, que é a forma como ela enxerga o problema, que é a forma como ela se vê na vida, que são o quê? A estrutura dos teus valores internos. Então é isso, pessoal. Eu acho que quando você consegue compreender esse processo, você consegue ajudar as pessoas ao seu redor a não viver esse piloto automático da vida, de repetição de padrões, né, de comportamentos.
que nos levam sempre para a nossa barreira, né? Nosso cérebro querendo proteger dessa barreira, né? Focando assim sempre lá no problema e não focando às vezes na solução. O que às vezes para muitas pessoas é o óbvio, né? É o simples, é o básico, é muito tranquilo. Outras pessoas muitas vezes não conseguem, né, se livrar dessas situações porque elas estão presas, né? E foi interessante que nessa semana eu atendi um cliente, né, uma criança, e assim, você via que os pais ali, os cuidadores, né, eles não conseguiam aceitar que a criança tinha medo de escuro, entendeu? Então assim, nossa, mas isso é inaceitável, tá tudo bem, já expliquei para eles várias vezes, tá tudo bem, sabe? Eu cheguei e falei, pô, você já passou por algum problema muito grande na sua vida? Ah, já, um monte. Alguém te acolheu? Não, nunca me acolheram. Cara, e se alguém te acolhesse nesse momento? Como você ia se sentir? Ah, muito bem, né? A pessoa ia me entender. Faça isso com seu filho. Não importa. Para ele o escuro é um problema. Acolhe ele, entenda ele. Diga para ele, filho, ó, eu olho para a tua dor, eu olho para o teu medo, eu sinto, eu compreendo você, tá tudo bem. Papai está aqui, mamãe está aqui para ajudar você a sair desse processo. E geralmente o que a gente faz? A gente repudia o comportamento. A gente quer evitar. Não, isso é frescura, não serve para nada, não. Tá tudo bem, a casa está toda trancada, você não precisa ter medo do escuro. Para que ter medo do escuro? E aí, às vezes uma criança que tem medo de escuro, ela tem medo de escuro porque a mãe na gestação tinha medo de ser assaltada à noite. Tinha contrações noturnas e morria de medo de perder o próprio filho. A mãe passou por situações... Ah, Rodrigo, mas como que ele vai lembrar se ele estava na barriga da mãe? Uai, se tem coisa que mais fica engramado na gente é a fisiologia. E a fisiologia está onde? No nosso sangue. Pô, se a mãe vive estresse na gestação, cortisol, vai direto... Aí tá lá dormindo... De repente vem adrenalina, noradrenalina, cortisol à noite. Nosso subconsciente não foi feito para nos proteger? Pô, essa criança pode crescer, bebezinho chorando à noite. É criança que à noite vai dormir com os pais, sai do meio da noite e acorda. São crianças que se mexem demais à noite. Vocês estão entendendo por que a gente trabalha desde bebê, adulto, desde depressão e esquizofrenia? Porque para nós que estudamos essa questão das situações difíceis, situações traumáticas, a fisiologia e o processo de ressignificação, teoricamente não importa a patologia. Importa o acontecimento e importa como eu me senti nesse acontecimento. Qual foi a minha percepção nesse acontecimento? Que muitas vezes a pessoa não vai lembrar. Mas o sintoma diz tudo. Por isso que nós não queremos eliminar o sintoma. Nós queremos olhar para o sintoma. Como terapeuta, a gente deve olhar com amor, com carinho para esse sintoma. O que esse danadinho quer me dizer? O que essa síndrome do intestino irritável quer me dizer? O que essa alergia quer me dizer? O que essa intolerância quer me dizer? O que essa queda de cabelo quer me dizer? O que essa dor na coluna quer me dizer? É óbvio, tem momentos que nós vamos querer apagar isso da nossa vida porque eu não aguento mais. E está tudo bem. Porém, a solução definitiva, ela é outro processo. Que é isso que nós estamos falando, de autoconhecimento. Então, crianças, né, por exemplo, uma grande amiga levou o bebê na clínica também essa semana, 3 meses. Tratamos por alguns motivos, né? E um segundo motivo que surgiu no meio da consulta era, meu bebê não consegue ficar na cadeirinha atrás, né? Porque quando coloca na cadeirinha atrás, não sei se vocês têm filhos, né? Ele fica virado para trás, assim, não vê ninguém, né? Geralmente é assim que encaixa o bebê conforto ali. E a partir de determinado dia lá, ela falou, cara, meu filho agora colocou, ele chora, esguela e tal, e tal.
falei assim, bom, olha, olha só, cara, é muito simples. O óbvio, né? É o óbvio. Para quem sabe ler o óbvio, né? Eu falei assim, bom, aconteceu alguma situação traumática e essa criança foi colocada sozinha ali no carro. Ela, não, mas eu nunca deixei sozinha, tal. Dali a pouco ela, cara, lembrei porque teve uma vez que eu fui vacinar meu filho, já dei a vacina, já coloquei ele no carro, meu marido não foi, fui sozinho embora para casa. Dirigindo, né? E a criança atrás. Tinha acabado de tomar 2 injeções na perna. Sistema simpático de estresse total. A mãe já colheu ali, né? Já tinha apago tudo, pegou, levou, colocou o bebê conforto atrás do carro e foi embora. O que o subconsciente da criança gravou? Rapaz, ficar atrás do carro, você vai tomar uma bela de uma picada. A gente conversou sobre isso na sessão. Olha que interessante, a gente conversou sobre isso na sessão. E óbvio, o subconsciente do bebê de 3 meses, mas bebê de 3 meses não entende nada, não entende mesmo. Nós já fomos fazendo o processo de ressignificação. Ela saiu da clínica, dali 2 horas ela me mandou a foto. Saí da clínica, dei o mamar, coloquei no carro e depois de tanto tempo ela não chorou. Olha que loucura! Só da gente trazer para a consciência o momento traumático e fazer um processo de ressignificação, esse bebê colocou atrás do carro e ele não chorou mais. É assim que a gente elimina os padrões repetitivos da nossa vida. É assim que a gente elimina aquilo que nos impede de avançar.